Você aí de casa, já deixou de realizar alguma tarefa por insegurança? Ou sente que isso está atrapalhando o seu dia a dia? Seja no trabalho ou até mesmo num relacionamento? Calma aí. Hoje a psicóloga Juliana Nunes vai explicar pra gente como é que a gente pode superar esse sentimento para que ele não nos prejudique. Ju, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Ju, o que é a insegurança? Porque às vezes as pessoas falam assim, fulano é inseguro, ou eu tô insegura. O que é a insegurança? É medo? Medo. Medo. A insegurança, ela na verdade é um tipo de medo, né? Porque o medo, ele é fundamental. A gente precisa ter o medo para a nossa própria sobrevivência. Então a insegurança é aquilo que ultrapassa o medo e muitas vezes te paralisa. Então ela é pior que o medo. Muito pior. Então não é bom a gente ter insegurança? Depende. Não é que não seja bom a gente ter insegurança. Nós vamos ter insegurança em muitas situações da nossa vida. E essa insegurança, ela é uma segurança natural, ela faz parte. Porque nós também não podemos nos sentir 100% seguros em tudo que a gente faz, porque a gente não sabe tudo, né? A gente não é dono de tudo, a gente não entende de tudo. Então, a gente precisa se sentir inseguro em algumas situações para que aquilo te leve a uma reflexão. Mas a insegurança, ela começa a ser um problema quando ela começa a paralisar a sua vida. Você deixa de fazer as coisas por conta de uma insegurança. A gente tem visto muito isso, né? Até assistindo aos próprios realities da vida, que existe uma insegurança. Então, às vezes, a pessoa ela quer dizer algo e aquilo impede até que ela diga. Ela não consegue expressar o que ela está sentindo, a pessoa não consegue dizer como ela se sente ou nem o que ela está achando do outro, paralisa geral. E aí as pessoas, de repente, têm uma atitude de ou rir da pessoa, lá não sabe falar, nem consegue falar. Sim. Isso vai piorando. Pode gerar uma depressão, a insegurança? Como que funciona, Ju? Ou elas trabalham juntas? Não sei. Não relativamente. A depressão, ela é uma doença, é um transtorno mental que já tem um fundo genético. A gente tem que levar isso em consideração, né? Taxativamente, tem uma herança genética dentro da depressão. Ela não surge assim de repente, né? Só que essa herança genética, atrelada a essa insegurança constante, que vai te isolando, que vai te frustrando, que vai fazendo você se sentir com uma baixa autoestima, aí vai havendo uma desregulação dos seus neurotransmissores e aí você pode acabar entrando numa depressão, né? Então, não é que estar inseguro ou a insegurança vai te conduzir propriamente a uma depressão. Existe uma série de fatores até lá. Mas independente dela te conduzir para uma depressão, a insegurança paralisante por si só, ela faz mal para a sua vida. Muitas vezes as pessoas deixam de viver coisas novas, projetos, relacionamentos, por conta de uma insegurança, que nada mais é do que uma sensação de não ser capaz, de achar que não vai dar conta, que aquilo não é para ela. E aí a gente para pensar, de onde isso veio, né? Normalmente vem da infância, não tem como a gente fugir de lá. Né? Então a base da insegurança vem ou de pais superprotetores ou pelo contrário, né? De pais que sempre elogiaram tudo demais que os filhos fizeram, né? Então, por exemplo, você pega uma criança de 4 anos, ela traz um desenho para você e o que a gente faz? Ai, que lindo, que maravilhoso! Não tá bonito. Nossa, Juliana, que maldade falar assim, né? Mas não tá bonito. Né? E o que a gente faz com a criança? A gente começa a dizer para ela que mesmo que ela faça um serviço mal feito, mesmo que aquilo não seja bom, tá bom, entendeu? E aí quando ela cresce e precisa encarar situações da vida e ela percebe que ela não consegue dar conta de fazer tudo muito bom, ela paralisa. Então o correto seria a gente falar, nossa, você melhorou muito esse desenho, mas vamos arrumar esse cabelinho para baixo? E quem sabe a gente fazer uma perninha aqui, olha, tá faltando o pé. Então mostrar para a criança que aquilo não está perfeito, que ela precisa e desafiá-la a melhorar. E isso vai causando, ao longo do desenvolvimento, a segurança que a gente precisa. E aí ela vai trabalhar em cima daquilo como a gente, né? Que exatamente. Mal sai, a gente vê muitos jovens saindo de uma faculdade, por exemplo, indo para o primeiro emprego, né? E não é o que a gente imagina, nunca vai ser, Não, né? Nunca vai ser. E aí bate a insegurança. Exatamente. Aí quando a insegurança já vem de um histórico, já vem de um berço, a pessoa paralisa ali.
E aí ela começa a achar que ela não é capaz de trabalhar, que ela não vai dar conta. Por que ela não vai dar conta? Porque ela não vai saber fazer. Não, mas não é para você saber fazer. É seu primeiro emprego, você não tem que saber. Só que ela começa a se cobrar, porque vem aquela sensação de que ela sempre fez tudo certo, porque todo mundo sempre bateu palma para ela. Então, ambos os excessos estragam, né? A gente não pode elogiar demais, nem repreender demais. Tem que ser verdadeiro, né? No final das contas, tem que ser verdadeiro. Igual você colocou, o que a gente está vendo muito nesses reality shows é a dificuldade da pessoa entender que ela será amada ou não exatamente pelo que ela é. Né? Então, a pessoa, quando ela demonstra ser quem ela pode ser amada ou não, mas ela está sendo ela. Ela está fiel a uma verdade. Então, ela se sente segura. Né? Quando ela é apoiada, ela se sente segura. E quando alguém não gosta, ela está segura, porque aquilo é quem ela é. Mas o que a gente tem visto são pessoas inseguras, cada vez mais tentando agradar o outro. E aí ela vai entrando numa espiral de desfazer a sua personalidade em prol do outro. E se perde. Totalmente. Aí pode levar a um surto, pode levar a uma crise, pode desencadear uma série de coisas, porque ela está se desmontando da própria personalidade para agradar pessoas que não necessariamente gostam dela, né? E aí ela se afasta de quem verdadeiramente gosta, porque as pessoas começam a olhar e falar, nossa, fulano tá diferente, tá estranho, ele não é assim. E os de lá também falam, não adianta mudar, porque eu não gosto dele, não adianta. E aí a pessoa fica perdida, frustrada, isolada, vulnerável. E pode acontecer o contrário, Ju, porque a gente falou assim da insegurança de travar, deu medo. Então eu não consigo mais sair desse ponto, né? Porque eu nunca vou conseguir, porque eu nunca vou ser perfeito, porque eu nunca... Mas pode acontecer o contrário, por exemplo, eu ser soberbo porque eu sou inseguro ou não? Muitas vezes. Pode. Muitas vezes. Né? A gente pega muito a característica do inseguro porque ele sempre precisa reforçar o que ele faz. Ele sempre precisa dizer o quanto aquilo está correto. Né? Então, ele não vem simplesmente aqui e coloca a bicicletinha em cima da mesa. Ele vem aqui, coloca a bicicleta e fala para você, olha, eu coloquei a bicicleta nessa posição porque eu acho que o ângulo dela vai ficar melhor assim. E aí você fala, tá, é só uma bicicleta. Né? Só que para ele não tá bom. Então, tudo que ele faz, ele fica o tempo todo querendo que alguém o valide. Que alguém fale, ficou perfeito. Aí ele fica em paz. Então, essa sensação de insegurança, ela fica o tempo todo rodeando. E aí, na vida profissional, atrapalha muito. Em tudo, né? Tudo, em tudo. Mas se a gente pega a vida profissional, por exemplo, você precisa de uma equipe para que vários pensem, porque você não dá conta de pensar sozinho. Se você tem uma peça insegura na sua equipe, ela nunca vai conseguir expor o que ela realmente acha, ou ela vai expor e vai ficar reforçando o tempo todo aquilo. E aquilo desgasta a equipe. Nossa, toda hora tem que elogiar o fulano, não é uma coisa natural. Ou então a pessoa vira e fala, eu sabia que não ia dar certo. Então por que você não falou? Porque não tem coragem, precisa ser validado depois. Aí a gente pula num relacionamento. Pessoas inseguras em relacionamento tendem a transformar o relacionamento numa tormenta. Porque ela fica, o tempo inteiro ela precisa que o parceiro prove para ela de que ela é querida, de que ela é amada, de que ela não vai ser traída. Né? Então essa segurança fica rondando até que chega um ponto que a outra pessoa pode desistir, né? Pode cansar. E aí ela acaba sozinha. E aí ela começa a dizer, eu sabia que eu ia ficar sozinha, eu não dou conta de nada mesmo, eu já tentei várias vezes, vários empregos, eu sempre sou mandada embora. E ela não percebe que é ela que está dando volta dentro desse ciclo de insegurança o tempo todo. E o que a gente pode fazer, Ju? Quando a gente percebe que a gente é inseguro demais, ou que está sofrendo sempre pelas mesmas coisas, o que a gente pode começar a fazer? Olha, o fundamental... Né? É óbvio que como psicóloga eu vou sempre dizer que é importante procurar uma psicoterapia e fazer um processo de autoconhecimento. Porque a insegurança, ela começa a se dissipar quando você se conhece. Mas nem todas as pessoas têm a oportunidade de fazer um processo psicoterapêutico. Então, o que a gente indica, né? Existem alguns exercícios que eu posso ensinar para o pessoal de casa. Um exercício legal é você montar um gráfico da sua vida. Né? Então você vai pegar lá no comecinho, de quando você tinha 7, 8 anos de idade, e você vai fazer igual o gráfico do coração no hospital. Tudo que for para cima foram situações de conquista e de alegria que você teve. Toda vez que o seu gráfico for para baixo, foram situações difíceis que você passou, tristes ou difíceis de enfrentar.
Quanto mais para baixo, mais triste. Quanto mais para cima, mais feliz. Mais feliz. E aí ela vai fazendo. Ao longo de toda a vida dela, ela tira um momento para fazer aquilo. Quando ela termina de fazer, que é o mais importante, é preciso que ela olhe para tudo aquilo e aí ela perceba em quantas situações ela já esteve ao longo da vida que ela deu conta. Então aqui, olha, eu senti insegurança, eu lembro, mas eu consegui. Aqui, até que foi para coisa boa, eu também senti e eu consegui. Então se eu consegui quando eu tinha 10, 15, 20, por que eu não vou conseguir com 40, ou com 50, ou com 60? Né? Então, o cronograma de vida, ele faz com que a gente, apesar da gente saber e falar sobre essas coisas da nossa vida para as pessoas, para a família, sempre lembrar histórias do passado, quando a gente põe num cronograma, a gente tem noção da dimensão da nossa potência como pessoa. Isso seria um exercício. Um outro exercício seria você escrever sobre aquela insegurança, narrar aquela insegurança. Né? Tem gente que fala, ai, engole isso, esquece essa insegurança. Suprimir um sentimento nunca vai fazer bem. Quando a gente cala um sentimento, ele apodrece você por dentro. Então a gente precisa falar, que nada mais é do que isso que se faz na terapia, falar. Então se você não pode falar para um terapeuta, escreva. Que insegurança é aquela? O que é aquilo? Como que ela chega? O que ela está te causando? E para por um momento e pensa. Qual a pior coisa que pode acontecer se eu resolver fazer isso aqui mesmo inseguro? A pior coisa que pode acontecer, deixa eu ver, é isso, isso e isso. Ah, eu dou conta. E escreve. A pior coisa é isso, isso e isso. E eu dou conta aqui, aqui e aqui. E vai. Quando a gente escreve, né, com a própria mão aquela insegurança, você está narrando a sua biografia de vida, né? Você está escrevendo sobre algo que você está sentindo. E aí você consegue olhar para aquilo e colocar aquilo no lugar correto, no tamanho exato que ele tem que ter. Né? Que ele existe, ele está ali, a gente não pode minimizar, mas a gente não pode dominar. Porque se aquilo te dominar, você para na vida, infelizmente. E é possível a gente adquirir insegurança com o passar dos anos por traumas, por situações que já viveu ou não, Ju? Sim, né? Principalmente através da infância, de um relacionamento difícil com os pais, né? De pais que talvez não puderam, né, ser tão bons, porque eu sempre acho que não existe pais perfeitos, existem os pais que os pais podem ser, né? É assim que funciona. Mas que talvez para aquela pessoa, aquele pai não foi tão bom, ou faltou alguma coisa, ou faltou um carinho, faltou alguma situação desse jeito, e isso pode gerar insegurança futuramente, né? Outras situações, né? Ah, eu tentei uma vez uma coisa, não deu certo, agora eu vou tentar de novo, eu estou inseguro quanto a isso. Então, mas você não é mais aquela pessoa que tentou aquela vez e não deu certo. Ali você tinha 20 anos, aqui você tem 40. Então entenda que a sua história, sua biografia, sua força vem também da sua vivência, né? Então a gente sempre vai ter, Abiane, uma tendência a querer ficar parado ali naqueles traumas do passado. É mais fácil, né, culpar alguma coisa, talvez? As pessoas acham que é. Né? Mas eu sempre gosto de fazer um exercício na clínica com os meus pacientes, que eu sento eles bem confortável no chão, coloco uma cadeira na frente deles e mando eles deitarem assim na cadeira. Fica à vontade. Você tá à vontade? Tô à vontade. Dá pra você ficar aí, não dá? Aí tem até um bebedouro assim do lado. Falei, ó, dá pra beber água, dá pra ficar aí, não dá? Dá sim. Então essa é a sua zona de conforto. Esse aí é o lugar de vítima que você gosta de ocupar. Você quer ver? Aí eu debruço assim, falei, agora levanta. Aí a pessoa não consegue sair do lugar. Falei, então quando você paralisa numa situação de vitimismo, num trauma, e você acha que isso é confortável, você paralisou na vida. Né? Você não é mais aquela criança que foi maltratada pelos pais, ou não foi tratada da forma que você gostaria, ou aquele adolescente que sofreu bullying na escola, você não é mais. Ah, mas eu fui no primeiro ano e eu estou no terceiro. Já não é mais. E a gente precisa descobrir essa potência, a gente precisa olhar para a nossa própria vida para poder encarar essas potencialidades como algo positivo e não olhar só para as dificuldades, né? Eu sempre falo que numa situação em que você não consegue olhar para frente, olha para o alto. É o único lugar que você pode olhar.
né? Se olhar para frente está difícil, então levanta a cabeça e olha para o alto. Porque quando você olha para o alto, aí você lembra das potencialidades que você tem, né? Que você é muito maior que uma insegurança, que você é muito maior que o trauma ou qualquer coisa desse tipo. Fantástico. Ju, temos pergunta de WhatsApp. Vamos para ela. Vamos lá. Da Sueli de Fernandópolis, São Paulo. Olá, minha amiga está muito insegura com relação ao peso. Não gosta de sair de casa, acha que todos ficam olhando para ela. O que fazer neste caso? O que pensar? E aí, Ju? Bom, em primeiro lugar, essa sensação que a gente tem de que está todo mundo olhando para a gente nos coloca num centro de vaidade muito grande, né? Porque enquanto eu estou incomodada em sair de casa porque eu estou me sentindo gorda, o outro não está nem reparando que eu estou na rua, né? Ou não está nem reparando que eu estou gordo, não. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa parar para pensar, se eu não estou sendo, por incrível que pareça, vaidosa demais, por achar que está todo mundo reparando em mim, enquanto cada um tem suas próprias dores e sua própria vida para dar conta. Agora, se há algo nela que a está incomodando, que é o peso, o que a gente pode fazer? Tomar atitude, né? São os pilares, né? É a vida espiritual, é se alimentar bem e mexer o esqueleto. Esses são os 3 pilares. Eu tenho qualquer tipo de dificuldade de ordem emocional ou física, por onde eu começo, Juliana? Eu não posso pagar uma terapia. Tenha uma vida espiritual, se alimente bem e mexa o seu esqueleto. Então, se eu quero mudar, a gente pode correr na rua, a gente pode fazer feira na rua e começar a se alimentar melhor. E aí, esse processo, quanto mais eu consigo, mais a minha autoestima melhora. Quanto mais eu consigo, mais eu me sinto capaz. Agora, quanto menos eu tento, menos eu consigo. Quanto menos eu tento, menos eu me sinto. E aí você vai entrando num processo de baixa autoestima. E a insegurança gera muito isso, né, Ju? Total. A insegurança é uma baixa autoestima. Né? Ela é uma baixa. E é um ciclo vicioso. Se eu sinto inseguro e não faço, a minha autoestima cai. Se a minha autoestima cai, eu me sinto inseguro e não faço. Então, para a gente quebrar esse ciclo, a gente precisa tomar uma atitude. Para isso, aqueles exercícios que eu passei. A gente precisa olhar para aquela situação e falar, tá, para que eu estou fazendo isso com a minha vida? Para que eu estou parado aqui? Né? Aonde essa insegurança vai me levar? E ali, a partir dali, eu falo, amanhã chega. Né? Eu costumo dizer que as mudanças, as pessoas falam que elas acontecem gradativamente, lentamente. Não, a construção de uma mudança se dá paulatinamente. Agora, quando você vira a chave, é quando ela acordar e falar, chega. Não importa se estão olhando para mim ou se não estão olhando para mim. Eu vou começar a mudar a minha vida hoje. Né? Porque daqui a um ano eu vou me arrepender de não ter começado hoje. Então, se eu começar hoje, a mudança começa a acontecer. É o primeiro passo, né, Ju? É o primeiro passo, que não é difícil. A gente começou a idealizar que ele é difícil, mas ele não é não. Porque se ele é o primeiro passo para uma vida melhor, por que ele é difícil, né? Ele vale a pena. Sim, com certeza. Ju, adorei a nossa sessão terapia aqui, não é? Deu pra gente pensar em várias coisas em casa. Você de casa, começa a seguir a Ju no Instagram, porque ela fala bastante, tem bastante live, ela fala bastante com a gente, né, Ju? Sim. @JuNunes. E no YouTube também, @JuNunes. Ju, um beijo pra Obrigada, você. querida. Volta sempre na nossa casa, viu? Um beijo Obrigada também. sempre, viu? Obrigada. Muito bom.